Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, quando estamos conversando com irmãos encarnados, se me permite, professor, de diferentes pontos da nossa Terra. Nós temos o prazer de conversar com nossos irmãos e irmãs do Brasil inteiro e de outros pontos da Terra. São pessoas, se me permite falar, professor, são pessoas que estão se apoiando nas coisas, nas emoções que nós passamos daqui, que fazem com que esses irmãos tenham o prazer de viver. Porque, infelizmente, nós estamos chegando num momento em que tem muita gente não querendo viver mais. Eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha sobre esse assunto depois. É interessante, meus irmãos. Nós estamos em pleno século XXI, né? Terceiro milênio. Terceiro milênio. Vivendo com recursos, vivendo com possibilidades, vivendo com uma tecnologia mais avançada, né? Com a computação. Nós hoje conseguimos até lançar sondas que estão realizando viagens interplanetárias, nos mandando imagens. Nós entramos e pesquisamos no fundo do mar através de robôs, todo um progresso no campo da cibernética, da informática, da mecatrônica, da mecânica. Interessante, mas o homem é infeliz. Apesar de tudo isso, o homem sofre muito por infelicidade. O professor diz muito bem, isso não nos envaidece, meus irmãos, tenho certeza. Até porque a gente já está muito velho para ser vaidoso. Mas, para nossa surpresa, este programa, ele tem sido acompanhado por irmãos, e nós temos tido o retorno disto, cada vez mais intenso, na França, Portugal, Estados Unidos, inclusive no Oriente Médio. As pessoas estão nos dando retorno deste programa. A gente não imaginava que ele pudesse alcançar, porque não era a nossa preocupação. Mas quando a gente fala isso, meus irmãos, isso realmente não nos traz vaidade, muito antes, pelo contrário, traz muita preocupação. Porque nós lembramos de algumas existências passadas, onde nós nos comprometemos no campo da oratória, no uso do livre-arbítrio, na condução de pessoas, né? E nós certamente fomos muito infelizes nisso. E hoje, quando a gente menos espera, nós estamos sendo beneficiados pela oportunidade de falarmos novamente para muitas dessas pessoas reencarnadas, tentando resgatá-las, corrigir os erros que nós mesmos fizemos, induzindo-as a estes erros. Então, meus irmãos, é por essa razão, nós não temos vaidade nenhuma com relação a esse trabalho, muito pelo contrário, sabemos da importância dele. Então, hoje, na proposta deste programa especificamente, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma pergunta. Diz o ditado: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então a minha pergunta, meus irmãos, é muito simples. Nós sabemos com quem andamos? Bom dia. Doutor Marcos, sua saudação. Bom dia aos nossos queridos amigos telespectadores. Eu vou deixar a minha frase inicial. Os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Professor Azambuja. Professor, os espíritos se
afeiçoam de preferência a certas pessoas. Falem sobre essa questão, importantíssima. Certamente que sim. Né? Os espíritos se afeiçoam de preferência a algumas pessoas. Essas certas pessoas é um tipo de pessoa, isso em função do pensamento, em função dos sentimentos. Né? E eu quero destacar aqui dessa questão que o que atrai os espíritos é exatamente isso, são os nossos pensamentos, como o irmão Marcos disse na frase dele inicial, né? E os nossos sentimentos também. Então, meus irmãos, a questão basicamente é de afinidade, é de sintonia. Vejam, por exemplo, né, a gente nessa hora é importante tentar mais ou menos materializar a ideia para que as pessoas entendam melhor. Nós temos alguém pensando, emitindo um determinado tipo de pensamento que vamos materializar como onda, né? Com as características específicas das ondas, comprimento e frequência, são as características principais. Né? E outra pessoa será alcançada por essas ondas se estiver na mesma faixa vibracional, ou seja, captando e também emitindo ondas com o mesmo comprimento e com a mesma frequência. Então, quando nós temos ondas que têm mesmo comprimento e mesma frequência, nós estabelecemos o que chamamos de sintonia vibratória. Então, a afinidade vem exatamente daí, dessa sintonia vibracional. Então, nós estamos, meus queridos amigos e irmãos, na continuação, na letra A, lá de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 513, quando o professor, na narração, ele leu: os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, não raro desempenham uma missão momentânea, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Nessa questão, na letra de número A, está dito que os espíritos que nos acompanham, claro, são atraídos, mas eles podem ser bons ou maus. Esse é um detalhe importante. Por quê? Porque vai depender do nosso caráter. Se o nosso caráter for bom, o caráter é a coisa marcada, aquilo que nos caracteriza. Se o nosso pensamento, se os nossos sentimentos forem bons, nós vamos atrair pensamentos e sentimentos de mesma natureza, portanto, bons. Mas e se os nossos pensamentos e sentimentos forem maus? Se os espíritos que conosco simpatizam forem maus, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa presença vai ser reforçada por estas ondas, por estes pensamentos e sentimentos, também maus, que vão se associar aos nossos e que vão dar ao nosso presente, a nossa condição, maior intensidade a ela, mais força, mas no caso, força no mal. Se o pensamento é bom, força no bem. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Mas as nossas companhias, nós é que determinamos. Nós é que escolhemos, por causa dos nossos pensamentos. Miramês, ele faz uma afirmação interessante: a simpatia vem da força de atração que exercemos sobre os nossos semelhantes, em consonância com os nossos sentimentos. É exatamente o que nós estamos dizendo. É os nossos sentimentos que vão determinar, e pensamentos, a natureza das nossas companhias. E a força de atração, o que nós pensamos. Então, meus irmãos, em síntese é isso. Vamos pensar no bem. Por quê? Porque nós somos acompanhados. Nós somos acompanhados. Por quem? Vai depender dos nossos pensamentos e sentimentos.
Dr. Marcos, seguindo adiante nesse raciocínio, estou lhe perguntando: como podemos melhorar nossas companhias? Bom, nós temos, como disse o professor Limar, os espíritos são atraídos através da nossa onda vibracional. Então, conforme nós estivermos vibrando, se nós estivermos vibrando na tristeza, nós vamos atrair espíritos depressivos. E por aí vai. Mas o que nós precisamos fazer então para que nós tenhamos boas companhias espirituais? Nós precisamos ter boas vibrações, vibrações elevadas de pensamento. Por isso o orai e vigiai, né? Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Para tanto, até nós poderíamos entrar até no campo da ética aí, porque o que acontece? Nós estamos envoltos de companhias espirituais por todos os lugares. Então, aquilo que se diz, né, no campo da ética, de nós sermos corretos até mesmo quando não estiver ninguém olhando, né, das nossas atitudes, as nossas atitudes, elas revelam os nossos pensamentos. Então, quando nós estivermos sozinhos, nós também temos que ter bons pensamentos, né, para elevarmos cada vez mais a nossa capacidade vibracional e repelir, então, esses espíritos, por vezes mal intencionados, por vezes não, porque às vezes eles só se identificam, né, com a tristeza da gente, né, ou com as nossas vontades, enfim, sem ter nenhum tipo de maldade, assim, bem dizendo. Mas o que nós temos então é justamente isso, que nos manter vigilantes quanto aos nossos pensamentos e procurar sempre o bem agir, seguindo aquilo que o Cristo veio fazer, realmente veio fazer na Terra, que é nos ensinar a boa conduta. Né? A boa conduta até mesmo quando ninguém estiver olhando, professor Zambujo. Nós estamos já chegando ao final do nosso primeiro espaço desse programa de hoje e vamos pedir licença aos senhores e senhoras para interromper o raciocínio e voltar daqui a alguns instantes para continuar conversando. Obrigado e até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Estamos reiniciando o nosso programa de hoje, quando conversamos com irmãos e irmãs sobre temas importantes e que fazem diferença em nossas vidas. Professor, podemos afirmar que os espíritos se afeiçoam, de preferência, a certas pessoas? Tal como afirmam os Espíritos na questão 484 do Livro dos Espíritos. Isso de fato acontece. Né? Vejamos a resposta lá dessa questão 484. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, aqueles suscetíveis de se melhorarem. Sim. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, sentimentos que vão permitir a aproximação deste ou daquele. Né? A afeição, isso aqui muito interessante, me suscitou, eu confesso, inúmeras reflexões e estudos. A afeição é filha da afinidade. Forças compatíveis que se entrecruzam vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Afeição e afinidade.
Essa é uma lei que mostra justiça em todos os rumos da existência, de todas as coisas, certamente, comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável, né? Afeição. Isso aqui Miramês vai dizer em determinado momento. A analogia dos sentimentos vai nos levar a conhecer a nós mesmos. Olha a questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, no frontispício do templo de Delfos, né? Alguns atribuem a Sócrates, mas parece não ser de Sócrates essa frase. Ela estava lá na fachada do templo, em Delfos, onde a pitonisa fazia seus vaticínios. E essa frase é uma frase muito importante. Lá no Livro dos Espíritos ela aparece na questão 919. Conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, homem. A necessidade do autoconhecimento, né? Então, essas pessoas que se afeiçoam conosco e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Porque se eu simpatizo com aqueles indivíduos, com aquele tipo de comportamento, eu gosto de ouvir tal tipo de programa, tal tipo de diálogo, tal tipo de conversa, eu gosto desse grupo de amigos, isso nos permite esse autoconhecimento em profundidade, o que eu falava da questão 919 do Livro dos Espíritos, o conhece-te a ti mesmo. Se estamos ligados a almas que gostam de contendas, de lutas, né? Certamente que a contenda tem alguma raiz dentro de nós. O nosso dever é procurar arrancar essas raízes que não condizem com a fraternidade em Jesus. Que coisa importante, né? Por quê? Porque nós precisamos melhorar a nós mesmos. Era essa a questão, de certa forma, que o professor fez, né? Como é que nós podemos melhorar as nossas companhias? Lá para o irmão Marcos. E ele em si fala, olha, é vivendo Jesus, é prática. É sair do plano da teoria e partir para a prática. É colocar Jesus em ação. É como ele diz em muitas oportunidades, e isso é muito importante. É fazer com que Jesus desça da cruz, porque muita gente ainda o vê na cruz. Ele tem que descer de lá. Ele já não está mais lá. E as pessoas continuam agindo como se ele estivesse lá. É como muitas vezes fizemos preces colocando Deus longe, mas se Deus está em toda parte, ele está aqui. Então Deus está junto de nós. Por que o meu diálogo, muitas vezes, com ele é um diálogo assim, de que se ele estivesse a léguas de distância, se não me conhecesse? Ele é onipresente, é onisciente. Deus vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar. E por que então eu trato com esse distanciamento como se não me conhecesse? Como se eu fosse uma grande incógnita para Deus? Ou um equívoco? Não sou. Bom, meus irmãos, se os bons espíritos, terminando a minha resposta, se afeiçoam aos homens da mesma índole, os espíritos mal se juntam às criaturas com as mesmas tendências. É novamente essa lei de justiça, né, que se mostra pela força da lei do amor. Agora, os espíritos superiores, eles nunca nos deixam sem essa assistência espiritual. Isso é importante que a gente diga. Né? Eles sabem o que a gente precisa e sempre nos assistem por misericórdia. Nem sempre nós merecemos, meus irmãos. Nem sempre é merecimento, mas eles, por bondade, por misericórdia, piedade em relação a nós, nos assistem, nos ajudam. Somente estão ligados pelo coração e se sentindo felizes com aqueles da mesma linha de ideias. Mas não podemos esquecer da caridade, meus irmãos. Porque a gente diz assim, eu amo. Mas como é que tu materializa esse amor? Como é que tu coloca em prática isso? É através da caridade, porque a caridade é o amor em ação. Então, meus irmãos, terminando aqui essa minha resposta, eu digo para vocês, olha, nós temos que sair do plano teórico e vir para o prático. Começar a aplicar isso em nossas vidas. Olha, se essas companhias não são favoráveis, eu tenho que mudar o meu pensamento.
Eu é que tenho que me modificar. Mudo o meu pensamento, mudo os meus sentimentos. Se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, eu tenho que controlar isso. Eu tenho que controlar, eu tenho que seguir Jesus. Ele é o nosso modelo. Obrigado. Dr. Marcos. Nós temos um livro da Sueli Caldas que se chama Obsessão e Desobsessão. Nesse livro tem um trecho que diz o seguinte: há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Meus irmãos, ninguém está livre de influenciação, da influência dos espíritos. Todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos. Agora, nós podemos escolher quais são as nossas companhias espirituais, estando sempre vigilantes àquilo que é correto, aquilo que é certo. Nós seremos sempre inspirados pelos bons amigos espirituais enquanto estivermos bem intencionados. E às vezes nós somos teimosos ainda, porque nós médiuns ainda temos assim, às vezes, uma pequena percepção de quando nós pensamos alguma bobagem, alguma besteira, de que nós abrimos uma porta para esses espíritos mais inferiores virem, então, nos importunar. Por vezes não, por vezes é imperceptível. E por vezes os bons amigos espirituais vêm e dizem pra gente: olha, não faz isso. A gente vai lá e faz. Porque a gente é teimoso. Né? É verdade. Mas isso, para nós que somos médiums e trabalhamos com mediunidade, agora, essa influenciação ela é imperceptível para outras pessoas. Até para os próprios médiuns, como eu havia dito, às vezes ela é imperceptível, porque eles vêm minando o pensamento da gente vagarosamente, vêm trabalhando, tentando, né, nos viciando, porque nós trabalhamos a favor de Jesus, e esse trabalho há uma perseguição em cima desse trabalho. Nós sofremos perseguição de espíritos inferiores que não querem que a luz se estabeleça na Terra. Então, nós precisamos nos manter vigilantes constantemente com a qualidade dos nossos pensamentos, porque a própria autora Sueli Caldas, ela nos diz ali que no mais íntimo do nosso interior, esses espíritos eles captam. Então, é preciso que nós estejamos sempre de bem conosco mesmo e para com os outros, elevando sempre, cada vez mais, a nossa capacidade vibracional, vigiando os nossos atos, as nossas ações, para que elas estejam sempre de acordo com aquilo que é certo, com aquilo que preconiza a moral do Cristo. Professor Zambujo. Professor. Mas eu vou pedir licença porque tem uma pergunta do Livro dos Espíritos aqui que está me incomodando. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a necessidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava frequentemente uma linguagem alegórica, né? As parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Nossa necessidade agora é que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam, no que a gente está insistindo hoje. A nossa missão consiste, dos espíritos, né, em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Então, os espíritos vêm ensinar o que Jesus ensinou, não é uma nova moral, mas é tornar claro. Por quê? Porque tem muita gente se aproveitando. Eu não quero nem entrar nesse tópico, mas tem muita gente se aproveitando da religião e querendo ganhar dinheiro em cima
da dor, da necessidade, do sofrimento alheio, se comprometendo espiritualmente. Mas isso é assunto para outro momento. Por ora, meus irmãos, e sempre sigamos o nosso Mestre Jesus, nosso paradigma, nosso modelo, caminho, verdade e vida. Estamos encerrando o programa de hoje, Comunicando Espiritualidade. E convidamos irmãos e irmãs para nos acompanharem no próximo domingo. Uma boa tarde a todos nós. Até mais.